Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa bastante solicitada aqui no canal, que trouxe seus números aí referentes ao dia 30 de setembro de 2024. Como que funciona? Nós temos os balanços trimestrais, então em março, dia 30 de junho, dia 30 de setembro saem os balanços trimestrais, que é uma prévia, né, do balanço anual, que é divulgado no dia 31 de dezembro, quer dizer, é encerrado no dia 31 de dezembro e é divulgado ali a partir de fevereiro ou de março. E aí todos esses balanços, à medida que eles são feitos, eles passam por um processo chamado auditoria. Então todas as empresas têm que submeter os seus balanços a uma auditoria, uma empresa de fora que vem fazer a verificação da veracidade das informações contábeis. E ao final dessa verificação é emitido ali um parecer, né, o parecer da auditoria que vai conferir veracidade ou não às informações contábeis. Então tudo isso aí leva ainda um tempo, né, depois do encerramento do balanço, mais um tempo para fazer toda a auditoria e aí sim são apresentadas as demonstrações contábeis. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a MAHLE Metal Leve S.A. A MAHLE Metal Leve, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a MAHLE Metal Leve é o R.A. Tibol. Ô R.A. Tibol, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também Leonardo Campolin. Ô Leonardo, que honra ter você conosco. Seja sempre bem-vindo. Um prazer poder lhe atender. Gabriel Felipe, ô Gabriel, um forte abraço para você, Gabriel. Muito obrigado por estar junto conosco nessa caminhada aqui. Também Gustavo Fiuza Lima. Ô Gustavo, muito bom contar com a sua presença aqui, muito legal poder lhe atender, Gustavo. Josélio, grande Josélio, que já participou dos nossos cursos, é assíduo participante aqui do canal Silas Negrov também. Um forte abraço para você. Josélio da J3 Padaria. Um grande abraço. Compra os produtos lá da J3 Padaria, que com certeza produtos feitos com muita qualidade, com muito carinho. E um forte abraço para você, Josélio. E também meu amigo Moisés. Ô Moisés, que honra rever você aqui pelo canal Silas Negrov. Também lhe agradeço imensamente a sugestão da empresa que nós vamos retratar hoje, da MAHLE Metal Leve. Vocês viram aí que muita gente solicitando essa empresa. Mas caso você queira outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrov, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E se a sua sugestão está demorando um pouquinho, calma, daqui a pouquinho a gente já chega nela. Tem toda uma lista aqui, à medida que os pedidos vão chegando, a gente vai catalogando e fazendo uma programação, e aí na sequência a gente vai divulgando essas informações. Mas caso tenha muita pressa, mas eu quero mais rápido, então vamos fazer assim. Eu vou lhe ensinar a fazer análise de balanços. E sabe de que maneira? Lá na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo, na descrição, eu deixo o link de acesso aos nossos cursos de análise de balanços para investimentos e também no curso de valuation. E lá você vai poder aprender como que nós fazemos toda essa interpretação, da onde que nós buscamos as informações, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos os números para identificar como que vem sendo o desempenho de uma empresa. E tudo isso com um custo muito baixinho e um curso acompanhado de apostila. Você vai ter toda a apostila, toda a parte teórica da análise de balanço e também as planilhas que a gente utiliza. Você também vai ter essas planilhas nas suas mãos. Caso não consiga entender, entre em contato conosco, manda mensagem aqui pra gente aqui, aí se for preciso, eu lhe dou uma aula particular ainda. Fica tranquilinho, tranquilinha, que de uma forma ou de outra você vai aprender a analisar balanços. Então, espero vocês também lá na plataforma Hotmart. Bom, falando da MAHLE Metal Leve, que já passou aqui pelo canal, já contamos a história, vamos só dar uma repassada, mas a história completa você vai poder acompanhar no final do vídeo. Eu vou deixar um link de acesso aqui a um vídeo anterior, onde nós detalhamos um pouquinho mais a história. Mas só para entender, é uma empresa que começa lá em 1922, uma empresa centenária, hein? 1922, através dos irmãos Ernest e Hermann MAHLE. E aí, no começo ali da empresa, era uma pequena oficina ali para produção de peças de alumínio, que começou ali com o setor da aviação e depois, daí, na sequência, começou a produzir peças de alumínio para o setor automotivo. E daí, dessas peças de alumínio, daí viram também que tinha um problema ali, que essas peças entrava poeira e aí complicava ali o funcionamento do motor. E aí eles desenvolveram também os filtros
para justamente filtrar as poeiras, as impurezas que podiam contaminar o motor de um veículo. E assim começa então a história da MAHLE. Tá? Aí só que quando chega ali na Segunda Guerra Mundial, aí a MAHLE praticamente teve que parar suas atividades para produzir peças para o exército. E aí, consequentemente, a empresa quase quebrou e depois, né, na sequência, ela renasce, sabe, produzindo o quê? Carrinho de mão, né? E aí começa a desenvolver. Mas só que daí na sequência um dos irmãos vem para o Brasil e monta a MAHLE aqui no Brasil. E aí depois, na sequência, a MAHLE é vendida para a Metal Leve, já que esse irmão volta para a Alemanha, porque a empresa na Alemanha começou a se desenvolver novamente, e aí é vendida a MAHLE no Brasil para o grupo Metal Leve. Na sequência, futuramente em 1996, aí o que acontece? A MAHLE compra novamente a Metal Leve, né? Então a MAHLE que foi vendida para a Metal Leve, depois a MAHLE volta para o Brasil e compra a Metal Leve e começa a desenvolver toda a sua linha de produtos voltados para o setor automobilístico. E hoje é uma das referências aqui no Brasil e também internacional. Bom, mas caso queira mais detalhes sobre a empresa, nós vamos deixar aqui no final do vídeo o link, né? Você clica lá e assiste um vídeo anterior nosso contando essa história. Hoje vamos retratar aqui como que está a situação econômica e financeira da empresa com base no balanço do dia 30 de setembro. Mas todo o processo de análise é um processo de comparação. Então nós vamos trazer exercícios anteriores, 2020, 21, 22, 23, junto com o balanço do dia 30 de setembro. E através dos números a gente vai poder entender como que está o desempenho da empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da MAHLE Metal Leve S.A. trazendo também até agora o dia 30 de setembro de 2024. Vamos ver o que vem acontecendo com a empresa e para tanto esse processo de comparação nós vamos começar lá desde o ano de 2020, passando ano a ano até entender como está a situação da empresa nesse momento com base nas últimas informações contábeis apresentadas pela companhia. Lá no ano de 2020, a MAHLE Metal Leve era uma empresa de 2.796 bilhões de reais, patrimônio total, tudo aquilo que tinha dentro do ativo da empresa, e ele é dividido aqui em dois grupos, o capital fixo, representado pelo ativo não circulante, incluindo aqui imobilizado, que são máquinas, equipamentos, as fábricas, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E nessa parte de cima, que é o ativo circulante, o capital de giro, são os recursos que a empresa utiliza no seu dia a dia para poder desenvolver a sua atividade. E esse capital de giro totalizava em 2020 1.578 bilhões de reais, praticamente 56,5% de todo o seu ativo. Sendo que nesse ano aqui, a empresa dispunha em caixa de 607 milhões de reais, 465 milhões em contas a receber e os estoques de 368 milhões. Fecha o grupo de ativo circulante, os outros créditos aqui que são demais valores a receber de curto prazo que não sejam de clientes, em especial tributos a recuperar. Já no ano de 2021, a empresa aumenta o seu tamanho e vai para 2.941 bilhões de reais, com aumento aqui no capital de giro que agora totaliza 1,6 bilhão. Diminuiu nesse ano aqui o volume de dinheiro em caixa para 361 milhões. Em contrapartida, temos aqui um aumento no contas a receber que totaliza agora 567 milhões e 513 milhões de estoques. Já para 2022, a empresa ultrapassa a barreira dos 3 bilhões de reais, chegando a 3 bilhões 132 milhões de reais, e o capital de giro com isso chega agora a 1 bilhão 920 milhões. Recupera aqui um pouquinho o caixa, vai para 427 milhões, aumenta o contas a receber para 659 milhões e também os estoques que agora fecham com 545 milhões praticamente. Já no ano de 2023, a empresa encolhe, agora ela vem aqui para 2 bilhões e 800, até em função justamente de uma distribuição generosa de dividendos que ela faz em 2023, e aí com isso o capital total da empresa 2 bilhões e 800. Diminuindo consequentemente o capital de giro para 1 bilhão 672, reduz o caixa para 353 milhões e aqui praticamente estável o contas a receber com 627 milhões, uma pequena queda nos estoques que agora fecham com 519 milhões de reais.
9 meses depois, agora em setembro, a empresa é de 3 bilhões 272 milhões de reais, volta lá para a faixa dos 3 bilhões. E com isso o capital de giro agora 2 bilhões 106 milhões de reais, até em função de um aumento de capital que a empresa realizou. E aí com isso o caixa chega aqui praticamente a 500 milhões de reais, aumenta o contas a receber para 784 milhões e também os estoques que fecham agora com 672 milhões de reais. Então reparem que a empresa vem com 2.700, vai para 2.900, vai para 3.100, encolhe para 2.800 e já volta para 3.200. E o capital de giro com 1.578, 1.600 ou 920 recua para 1.672 e já sobe novamente para 2 bilhões 106. Todos esses recursos que são empregados ali no ativo da empresa, eles são provenientes de dois caminhos. Capital de terceiros, que é aqui o total do endividamento, onde temos aqui uma dívida total de 1 bilhão 454 milhões de reais, lá em 2020, o equivalente a 52%. Quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 52%, utiliza 52% de capital de terceiros e 48% de capital próprio, representado aqui pelo patrimônio líquido. No ano seguinte, em 2021, a dívida recua para 1 bilhão 230 milhões, com 41,8% o peso da dívida. Dívida essa que volta a subir em 2022 para 1 bilhão 552 milhões, com aumento aqui de dívidas de longo prazo e também de curto prazo com bancos, e aumentando o seu endividamento para 49,6%. No ano de 2023, a dívida aumenta aqui para 1 bilhão 888 milhões, com 67,4% o peso da dívida e 32,6% a utilização de capital próprio. E nesse ano aqui a empresa continua aqui buscando financiamentos de longo prazo e também aqui aumentando as dívidas de curto prazo com o banco. Chegando agora em setembro, a dívida totaliza 2 bilhões 160 milhões de reais. Mesmo com o crescimento nominal da dívida, o peso acaba caindo um pouquinho para 66% e a maior parte da dívida aqui, ó, de longo prazo. Então ela reduz aqui as dívidas de curto prazo com o banco e alonga a dívida jogando essa dívida para longo prazo. Então, de tudo que a Mali Metal Leve tem no seu patrimônio, ela deve 66%. Os resultados produzidos pela empresa são observados aqui pela DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Lá em 2020, a Mali Metal Leve tinha um faturamento de 2 bilhões 402 milhões e um lucro de 122 milhões de reais. Já no ano de 2021, o faturamento vai para 3 bilhões 615 e o lucro agora de 566 milhões de reais, melhorando consideravelmente a sua margem, que chega aqui a 15,7%. Em 2022, o faturamento agora ultrapassa os 4 bilhões, chega a 4 bilhões e 200 e o lucro se mantém ali nos 560 milhões de reais. Já em 2023, o faturamento 4 bilhões 338 e o lucro de 747 milhões de reais, com uma margem de 17,2%. E por que melhora tanto esse lucro e por que melhora tanto essa margem aqui? Então, observando aqui, o custo cai de 73% para 70%, a despesa operacional praticamente se mantendo aqui 9,8%, 10,5%, e aí a empresa tem também resultados financeiros positivos que contribuem com 2,8% na formação dessa margem. Agora, nesse ano de 2024, o desempenho da empresa, representado pelo faturamento, chega a 3 bilhões 240, projetando o faturamento aí na faixa de 4 bilhões 300, 4 bilhões e 400. E o lucro 430 milhões, também projetando aqui um lucro aí de pelo menos 550 milhões de reais para 2024 e a margem 13,3%. Então, por aqui dá para observar como vem crescendo o faturamento da empresa e também ela vem mantendo aqui lucros bem generosos, 560, 560, 740, esse ano aqui previsto aqui algo em torno de 550 milhões de lucro. Olhando de perto a situação financeira da empresa através desses indicadores aqui, vamos começar pela liquidez geral. E o que é a liquidez geral? Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispunha de R$1,22. Esse índice ele sobe para 1,56, recua para 1,34. Quando faz a distribuição generosa de dividendos, ele cai para 0,95 e já começa a recuperar, fechando em 1,04. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,04. Paga, sobra. Não é uma folga financeira quando olhamos o longo prazo.
Mas ao olharmos aqui o curto prazo na liquidez corrente, os indicadores são bem melhores. Ele vem aqui com 1,55, vai para 1,90, recua um pouquinho para 1,85, e daí no ano de 2023 fecha com 1,58 e agora já recupera R$ 2,16. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,16. Paga, sobra, uma situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento que vimos há pouco ali no balanço, que ele vem com 52% lá em 2020, cai para 41,8%, sobe para 49,57%, sobe para 67,41% e agora recua um pouquinho, fechando com 66,03%. De tudo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 66,03%. Já os demais indicadores relacionados aqui à rentabilidade, começando pela margem líquida. A margem líquida é exatamente esse número aqui que aparece na DRE. Então, de tudo aquilo que a empresa vende, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, impostos, sobrava 5,1. Esse índice ele sobe para 15,67, daí recua um pouquinho para 13,31, dispara novamente para 17,23 e esse ano vem trabalhando com praticamente 13,3% de margem líquida. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 13,3%. Já a rentabilidade do ativo é o lucro em relação àquilo que foi investido no patrimônio da empresa. E ele vem com 4,37, sobe para 19,27, recua um pouquinho para 17,95 e já dispara novamente para 26,70. E esse ano até setembro, 13,16, projetando aí algo em torno de 17% de rentabilidade do ativo. Já os ganhos dos acionistas, olha só, ele vem com 9,11%, sobe para 33,12%, 35,60%, 81,93% e destaque para esse número aqui, visto que o patrimônio dos sócios em 2023 fechou com 912 milhões. E aí o lucro da empresa, 747 milhões. Então, ao aplicar os seus recursos dentro do patrimônio líquido da empresa, os sócios os acionistas tiveram um ganho de 81,93%. E agora, até setembro, já vem obtendo um ganho de 38,74%, mostrando que há uma possibilidade de ter um retorno superior a 50% para 2024. Só para também fazermos uma rápida comparação, deixa eu trazer esses números aqui para vocês, só para compararmos como que vem sendo o desempenho de 2023 e 2024. Em 2023, um faturamento de 1 bilhão e 22 no primeiro TRI, 1 bilhão e 20 no primeiro TRI de 2024, faturamento um pouquinho abaixo do que vinha no ano passado. No segundo TRI, 1,120, 1,068, também um pouquinho abaixo. 1,179 contra 1,150, também um pouquinho abaixo, totalizando 3.240 de faturamento em 2024 contra 3.322 no mesmo período de 2023, mostrando que em 2023 os números da empresa estavam bem melhores do que agora em 2024. Já o lucro, 185 milhões contra 200, esse ano começou melhor. No segundo TRI, 192 contra 88, então o lucro diminui em relação ao mesmo período do ano passado. 214 no terceiro TRI contra 141, também no ano passado bem melhor. E fechando o ano passado nesse mesmo período com 593 milhões e esse ano com 430 milhões de reais. Então por aqui também dá para ter uma ideia de como que está sendo esse ano em relação ao ano passado. Aproveito e trago para vocês nesse quadro aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da MAHLE Metal Leve vale patrimonialmente R$ 8,18. Porém, para você comprar uma ação, você vai pagar R$ 28,17, um valor bem superior àquilo que ela vale patrimonialmente. Então, é uma empresa que é vendida com ágio, a medido ali através do PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 3,44, mostrando que há um ágio na venda das ações da MAHLE Metal Leve de 244%. Nos últimos 12 meses, a empresa registra um lucro por ação de R$ 4,32, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 15,34%. Esse ano, os dividendos distribuídos até o momento, R$ 2,34, o que gera um yield, um ganho de caixa para os acionistas, de 8,31%. Relação preço/lucro, 6,52. Isso quer dizer o quê? 6 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E o free float
30%. Quer dizer, 30% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Lembrando que os controladores da MAHLE Metal Leve são justamente a MAHLE Internacional, e agora temos também a presença da Trígono, que também tem ali praticamente 8% das ações da empresa, e o restante, naturalmente, está circulando no mercado, que compõe ali 30% das ações livres no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along 100%, isso quer dizer, se a empresa for vendida, há uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento do majoritário. Nesse gráfico aqui extraído do Google, vemos aqui também o comportamento do valor das ações da MAHLE Metal Leve ao longo dos últimos 5 anos, quando ela vem com praticamente R$23 o valor da ação lá em 2019, passa dos R$30 em finalzinho de 2019, começo de 2020, aí vem a pandemia. Quando vem a pandemia, vejo que aquela queda logo no começo do gráfico ali é justamente das incertezas na época do início da pandemia, lá no ano de 2020, quando a ação chegou ali praticamente a R$13, R$14 o valor de uma ação. Ainda aí na sequência ela já recupera e fica trabalhando na faixa de R$16, R$17 durante 2020, entra 2021, ela escala e chega lá praticamente a R$40, não se sustenta em 2022, volta ali para a faixa de R$22, R$23, em 2023 sobe novamente, aí ela atinge o seu ponto mais alto, R$ 49,75 em setembro de 2023. Aí depois que é anunciado aquele dividendo, e aí na sequência ali um anúncio também de um aumento de capital, aí as ações elas despencaram novamente. Aí voltaram ali para a faixa de R$26, R$27, aí sobe um pouquinho, e aí no finalzinho do gráfico você vai vendo ali que ela vem ali com uma pequena tendência de queda, fechando com R$ 28,17 no dia da gravação desse vídeo. Por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da MAHLE Metal Leve SA. Tá então conhecida mais uma empresa, analisada mais uma empresa, MAHLE Metal Leve agora. Você já sabe o que é a MAHLE, agora você já sabe como que está a situação econômica e financeira dessa gigante aqui da economia brasileira, uma empresa que hoje conta no mundo todo com mais de 72 mil colaboradores e tem 160 plantas industriais espalhadas pelo mundo. Então por aí você vê a grandeza da empresa. Claro que a MAHLE Metal Leve que estamos analisando aqui é praticamente uma subsidiária da MAHLE Internacional, tanto é que a MAHLE Internacional é a detentora do controle societário da MAHLE Metal Leve aqui no Brasil, né? Então estamos retratando a MAHLE Metal Leve aqui do Brasil, né? E aí você já conhece. E o importante é justamente isso, que uma das coisas que o pessoal sempre me questiona aqui é, Silas, mas por que contar a história da empresa? O que isso aí tem a ver com análise de balanço? Tem tudo a ver com análise de balanço, porque é através da história que os números acontecem. Então os números eles não acontecem do nada, os números existem, fatos que ocorrem dentro da empresa e que se traduzem em números. E dentro dessa condução da empresa é que os números poderão ser bons ou não, de acordo com a condução da empresa, a razão pela qual nós fazemos sempre questão de contar a história, até porque é do primeiro passo da metodologia de análise, é entender a empresa e o seu mercado. E aí, consequentemente, nós conseguimos entender os números que a empresa apresenta. E ao entender os números que a empresa apresenta, nós vamos poder identificar se uma empresa é boa ou se não é boa, porque uma das coisas que nós sempre falamos aqui também é assim: ao comprar ações, nós estamos entrando de sócios de uma empresa. E ao entrar de sócio de uma empresa, nós temos que saber com quem estamos nos associando. Qual é a história que tem por trás dessa empresa? E aí, naturalmente, saber e os números, como é que se comportam os números da empresa, porque é através dos números que nós vamos ter o retorno do nosso investimento. Então, o investimento, para ele poder crescer, depende do crescimento da empresa. E uma empresa só cresce se ela for lucrativa. Então, razão pela qual todo o processo de análise é fundamental para nós podermos fazer as melhores escolhas na hora de investir em ações. E aí, quando nós conhecemos da empresa, quando conhecemos os seus números e junto com outras informações que vamos buscar para ampliar a nossa visão sobre a empresa, nós poderemos tomar decisões cada vez mais conscientes. E ao tomar decisões conscientes, nós reduzimos riscos e ampliamos as oportunidades de ganho. E fazendo isso é que nós vamos construir o nosso patrimônio. Patrimônio esse
que lá num determinado momento da sua vida irá lhe proporcionar uma vida mais digna, que é o que nós mais precisamos, e também uma vida cada vez melhor, que é o que nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.